1 Reis, capítulo 19. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Versículo 18. Solidão é um dos piores males que existe. Provoca medo, angústia e pode resultar em depressão. E foi o que aconteceu com Elias. Após o milagre no Monte Carmelo, Jezabel ameaçou a sua vida. Então, mais uma vez, Elias se retirou para longe. Só que desta vez ele não se foi porque Deus mandou, mas por conta própria, indo na direção que ele mesmo escolheu. E embaixo de uma árvore, entregou-se não somente ao sono, mas chegou a pedir a morte. Mas o Senhor enviou o seu anjo para reanimá-lo, pois o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7. Deus tinha um plano na vida de Elias que ele jamais imaginaria. Por mais que um servo de Deus encontre dificuldades na jornada da vida, Deus jamais o desampara. Ele está sempre disposto a nos fornecer o alimento de que precisamos, de acordo com cada situação. Elias estava tão mal que comeu o pão, bebeu a água e voltou a dormir. Mas pela segunda vez, o anjo do Senhor tocou-o. Então, novamente, ele foi alimentado, recobrando as forças a ponto de andar 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Existe uma diferença entre ir ao deserto por conta própria e ser levado ao deserto pelo Espírito de Deus. O próprio Cristo precisou passar pelo deserto e no mesmo intervalo de tempo em que Elias caminhou. Mas ele o foi porque foi levado pelo Espírito ao deserto. Mateus capítulo 4, versículo 1. Elias enfrentou esta jornada e no fim encontrou o monte de Deus. Jesus venceu o deserto da tentação e no fim participou de um banquete servido por anjos de Deus. Pode ser que você esteja passando pelo deserto, ou pode até ser que o teu deserto tenha acabado e você nem tenha se dado conta disso, entrando na caverna do medo. Porque costumamos focar no problema, quando a solução está bem ao nosso lado, nos dizendo: que fazes aqui? Elias chegou ao monte de Deus, mas sentiu-se só, e assim como entregou-se ao sono por duas vezes externou a sua solidão e a sua queixa. Sentimentos que nos fazem desmoronar, ventos de dúvida, temores que abalam, o calor da emoção, nada disso nos ajuda a perceber o cuidado de Deus por nós. Mas num cicio tranquilo e suave, o Senhor se manifesta a todo aquele que nele crê. Ele não nos chamou para nos escondermos na caverna da solidão, do desânimo, do medo, da frustração. Por 2 vezes Elias dormiu, então 2 vezes o anjo o tocou e o alimentou. Por 2 vezes Elias lamentou a sua solidão, e por 2 vezes Deus lhe perguntou: que fazes aqui, Elias? Por quantas vezes for preciso, Deus enviará o seu anjo em nosso favor, nos consolará com o seu toque e nos fortalecerá com o seu alimento. Por quantas vezes for preciso, Deus nos convidará a sairmos da caverna para vivermos os seus propósitos. Elias já estava no Monte Santo de Deus, e seus sentimentos negativos o fizeram desaperceber disso. Será que não estamos vivendo a mesma situação? Hoje, o Senhor nos diz: filhinho, filhinha, saia da caverna. Tenho lindos propósitos em sua vida. Você só precisa confiar em mim. Eu prometo cuidar de você. Você está se sentindo sozinho e deprimido? Deus promete te dar o tratamento que Ele deu a Elias. Ele deseja te tocar, te dar o alimento que vivifica, te indicar o caminho em que deves andar, falar com você, te usar como seu instrumento e, se ainda estiver achando pouco, Ele te apresenta pessoas que irão ajudá-lo a sentir-se melhor. Onde estão vocês, joelhos que não se dobraram ao príncipe deste mundo? Sabem quem são aqueles que hoje representam aqueles 7.000?
aqueles que não somente declaram que só o Senhor é Deus, mas que buscam viver essa verdade. Assim como Elias passou por momentos difíceis de fuga e de perseguição, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Mas semelhante ao que fez a Elias, Deus promete suprir cada uma de nossas necessidades e em nossa fraqueza nos tornar mais fortes. Portanto, amados, não há o que temer, ainda que venham terremotos, ventanias e fogo, pois no final o Senhor nos envolverá com a sua brisa suave de sua paz e nos dará segurança eterna. Saia da caverna e venha para a luz. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Mateus capítulo 10, versículo 28. Mas seguros na salvação que já nos foi dada, lancemos este manto sobre uma geração que continue proclamando as boas novas em Cristo Jesus. Perseveremos vigiando e orando. Uma feliz semana, conservados por Deus para a salvação. Rosana Garcia Barros.